O tema de hoje, a prova de terremotos. Eu acredito que todos nós precisamos olhar essa escritura que eu vou conversar com vocês hoje. Essa nossa reunião é uma reunião de líderes. Aqui temos pastores, empresários, líderes de células, pessoas que entendem que a sua vida influencia outras pessoas. Pessoas que já perceberam que suas decisões não têm a ver só com você. Que você não pode só acordar e dizer, estou indo ou estou fazendo. Muita gente está olhando para você. Muita gente está de pé porque você está de pé. Então não adianta você dizer, estou desistindo de tudo. Antigamente você podia até pensar assim, porque você estava sozinho. Mas muita gente está olhando para você. As pessoas, elas estão animadas, motivadas, entusiasmadas ou desistidas, baseado no teu caminho, baseado nas suas decisões. Eu vi esse tema como um tema muito promissor, importante demais, conversando com pastores que passam por tantas mudanças e líderes que passam em mudanças ministeriais e que às vezes não conseguem discernir o que está acontecendo. Você olha e diz, meu Deus, que tempestade é essa, que terremoto é esse que o meu ministério está passando, que a minha família está passando, e qual é o propósito de tudo isso? O tema é esse, mas o texto que eu quero utilizar é de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13. Esse texto é um ensino que trouxe a igreja há um tempo atrás, e eu quero só introduzir com ele, mostrando a você que Pedro, ele está nos dando um entendimento aqui, sobre um tema até que trouxe muita relevância para nós, chamado pontas soltas. Ele fala assim em 1 Pedro 1,13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha a outra versão que diz, por isso, firmem suas mentes e como pessoas que sabem o que estão fazendo. Olha como você está sendo visto aqui hoje. Como pessoas que sabem o que estão fazendo. Deixem que todo o peso de suas esperanças repouse na graça que receberão quando Jesus Cristo se revelar. A pergunta é, gente, como construir um ministério, uma vida à prova de terremotos? Será que isso é possível na vida real? Será que tem condições de emocionalmente você buscar fortalezas na tua vida e convicções que possam manter você firme assim? Essa é a nossa busca, é poder suportar as explosões e, na verdade, mais difícil, suportar as implosões. Porque às vezes a gente até suporta o que vem de fora, mas a gente não consegue suportar o que cresce dentro da gente, o que move no nosso interior, o que rege nossa vida, às vezes o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Então eu olho as circunstâncias que nós vamos vivendo no nosso ministério, na igreja, na vida, na família. Eu vejo que existem alguns fatores aqui que eu quero compartilhar, que vão dar a você uma base mais profunda, para que você possa estar firme para o impacto. Tem muita gente muito preocupada com os escombros que sobram. Eu sei porque o nosso discurso é esse, né? Pegue aquilo que sobrou e transforme em algo bom. Não está errado não, mas eu quero hoje fazer algo diferente com você. A perspectiva é outra, se prepare para o impacto. Fala o teu irmão, se prepare para o impacto. A questão não é depois, a questão não é depois que quebrou tudo, não é depois que sobrou tudo e você fala, olha, fiz uma coisa boa daquele resto que sobrou. Parabéns por isso. Essa é uma capacidade humana que Deus nos deu desde a criação, né? Ele criou você do pó da terra, porque a terra tem poder, tem capacidade de pegar lixo e fazer virar adubo. E isso é coisa maravilhosa. Deus podia ter pego o ouro para fazer você, mas não quis. O diamante, ele não quis, ele pegou a terra. Porque a terra, quanto mais lixo joga, vira adubo. E quanto mais tempo, chega a virar até ouro negro, que é o petróleo. É interessante como aquilo que vem para destruir você, na verdade faz você multiplicar mais ainda. Então essa capacidade eu e você temos. Mas o que eu quero falar hoje é o impacto que você precisa estar pronto. Eu quero começar com esse entendimento do texto. A gente vai construir aqui essa ideia baseado no que Pedro está falando. Você já fez às vezes até essa oração, Deus, tira os obstáculos da minha frente. Senhor, tira as dificuldades do caminho. Eu fico pensando porque quantas vezes você já orou dizendo, o Senhor dá ordem aos anjos a meu respeito.
Porque o Salmo 91 diz que eu não vou tropeçar em nenhuma pedra. Significa que quando eu começar a andar, Deus vai tirar as pedras do meu caminho, Deus vai tirar os obstáculos da minha frente. Eu penso que muitas vezes você já disse assim: Deus, faz esse milagre, e a oração não foi respondida. E você deve ter olhado e dito: meu Deus, o que aconteceu que diante das dificuldades, dos obstáculos, eles não saíram da minha frente? Porque existe uma coisa muito importante, de várias que eu vou falar com você hoje. Não adianta Deus limpar seu caminho se seus pensamentos não estiverem limpos. Não adianta Deus limpar seu caminho se os seus pensamentos não estiverem limpos. Não adianta eu pedir: Deus, tira da minha frente, se está aqui. Como que Deus vai tirar da minha frente se ainda aqui não foi tirado? O que Pedro está dizendo é isso: é cingir os vossos pensamentos. O que o texto diz? Cingir os vossos pensamentos. O que significa isso? Essa é a verdade que às vezes você pode dizer: Deus, eu tenho buscado, eu tenho clamado, mas eu não consigo ter velocidade para realizar. Eu não consigo mover de uma maneira mais veloz na minha vida. É porque o texto ele fala de uma coisa muito peculiar na época. Ele fala sobre as pontas soltas. Eu já vou explicar o que significa isso. Ele fala sobre cingir as vestes, sobre você esconder as pontas, sobre você tirar aquilo que te atrapalha a andar, te atrapalha a correr. Então as pontas soltas é uma exortação a respeito das crenças que nós mantemos, a maneira que nós vemos a vida, a cosmovisão que eu tenho sobre todas as coisas. Parece que eu tenho um Deus que move na minha frente, mas eu não consigo eu mesmo libertar dos pensamentos que me oprimem todos os dias. Às vezes Deus tira a pedra da tua frente, mas ela não saiu da tua mente. E a gente começa a tentar dizer: Deus, manda o teu anjo, faz um milagre, abre a porta. Irmão, a porta já está aberta, Deus já se moveu. Eu já lhe disse que o milagre da porta aberta, eu já preguei um tempo atrás o milagre da porta fechada. Mas o milagre da porta aberta, ele acontece quando você chega nela. Deus não vai abrir aquela porta lá naquela parede enquanto eu não chegar nela. Eu estou vendo a porta, ela está fechada, e eu quero que só abra para mim. Meu filho, quando você começar a andar, quando você chegar, ela vai abrir quando você chegar na frente dela. Só que a nossa tendência humana é querer que Deus primeiro faça, depois a gente vai. Mas não é, você vai e depois Deus faz. Porque Deus se move segundo a tua caminhada. Os anjos só se movem, querido, para tirar pedra se você anda. Se não vai andar, deixa a pedra ali mesmo. Para que vai tirá-la dali? Para quê? Se eu tiro as pedras, para quê? Para a minha vaidade, para eu saber que o Senhor está comigo, para eu saber que o Senhor é bom. Irmãos, Deus não precisa provar nada para a gente. É interessante que esse texto ele vai mostrar que os nossos pensamentos, o que nós alimentamos, são na maioria das vezes os obstáculos que estão na nossa frente. São obstáculos que precisam ser removidos daqui e não daqui. Não é da frente, é daqui de dentro. Eu sei que a gente ouve tanto sobre isso, a gente fala tanto sobre isso, mas a ideia aqui hoje é proteger os seus pensamentos das confissões contrárias. É você criar fortalezas intransponíveis através da palavra. É você criar uma firmeza para que quando o terremoto abalar suas estruturas, não vai cair, não vai te derrubar, porque você está de pé. Muitas pessoas estão de pé por causa de você. Você não pode ser abalado e cair. Você pode até balançar, mas você não vai cair. Deus hoje quer lhe batizar, querido, nessa unção, desse entendimento, nessa libertação, dando a você essa graça à prova de terremotos. Fala: eu quero ser a prova de terremotos. O termo que Pedro usa é cingindo o vosso entendimento. Não faz sentido o texto a princípio, porque parece que Pedro quis usar uma frase bonita para poder tornar o texto dele bonito, mas não é. Ele usou uma metáfora muito comum na época, porque cingir é levantar as vestes, é você pegar um cinto. As pessoas da época no mundo oriental, até hoje também, eles usavam os seus vestimentos até os pés, as suas vestes compridas até os pés. Então, quando esse indivíduo ele tinha que andar mais rápido, ele só tinha uma escolha: pegar um cinto, puxar tudo, aquelas vestes,
as principais, amarrar ou colocar um cinto de couro, e ali ele está cingindo. Para quê? Para ele andar. E se ele for correr, ele precisa amarrar bem forte, porque ele vai ter uma corrida pela frente. Então vem Pedro e fala o seguinte: você tem que levantar as vestes. O que significa isso? Você olhar as pontas soltas, porque se tiver pontas soltas, você vai tropeçar. Se tiver pontas soltas, você perde a velocidade. Você tem que levantar todas as pontas das suas vestes. Aí Pedro vem diz a você: as pontas soltas dos seus pensamentos, você tem que amarrar. Você tem que cingir. Ele está dizendo: cinja o vosso entendimento, porque se o teu entendimento tiver pontas soltas, você vai viver uma vida dizendo: Deus, mas eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu estou dando meu dízimo, eu faço tudo que a Bíblia diz, minha vida não vai, porque existem crenças que estão travando você, e essas pontas soltas precisam ser amarradas, cingidas, para que você tenha velocidade na tua vida. Quem está entendendo aí, dá um amém em nome de Jesus. Então é interessante porque a palavra que ele usou aqui é para proteger o nosso entendimento dos obstáculos. A palavra é cingir. Qual que é a palavra? Cingir. Essa palavra é usada quando o sacerdote cingia a sua roupa. Essa palavra foi usada quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles tinham que cingir as roupas para poder sair na caminhada para a terra prometida. Então ali era muito comum, o entendimento era óbvio: não, tem que amarrar bem as roupas. Só que Pedro vem e diz: não, você não tem que preocupar com a roupa, tem que preocupar com o teu pensamento. Porque se o teu pensamento tiver muitas pontas soltas, toda vez que você tiver uma oportunidade na vida, você vai travar, você não vai ter velocidade, você vai caminhar aquém dos outros, você não vai conseguir chegar no propósito de Deus. Então hoje o primeiro nível que Deus quer te fazer a prova de terremotos é cingir o teu entendimento, é realmente saber o que você quer, onde você quer chegar, é ter o conhecimento correto. Eu ensino você, insisto em dizer que não adianta fazer certo, e sim crer certo. Fazer certo vai te fazer trabalhar tanto para nada. Agora, crer certo, você talvez terá resultados absurdos. Quando muita gente está trabalhando, rodando, se esforçando, Deus em um dia pode lhe dar aquilo que demoraria um mês para você alcançar. Quem está entendendo isso? Dá uma salva de palmas se você toma posse. É o entendimento de Deus. Então aqui a ideia é essa. O texto que eu baseei é esse. Pedro está usando o entendimento oriental, ele está trazendo uma imagem na mente das pessoas, para que corram livremente, para que não tenha obstáculo, para que eles possam chegar ao teu propósito. Então, se eles têm as suas vestes com pontas não amarradas, obviamente eles serão prejudicados nos resultados. Então, com as pontas soltas, ou seja, fora do caminho, você corre livremente. Agora, se um corredor tivesse problemas que o permitisse que as suas roupas caíssem, é o que eu lhe disse, ele não chegaria ao seu propósito. Agora, por que eu digo isso? Porque isso eu disse a você, isso significa o quê? Que não adianta Deus limpar o seu caminho se seus pensamentos não estiverem limpos. Os obstáculos estão aí, as dificuldades elas aparecem. Mas agora o que fazer diante delas? Veja que não se trata dos obstáculos no caminho, mas aos que estão presos no seu manto, em suas vestes, aqui simbolizando o seu entendimento e os seus pensamentos. Então se trata de quê, querido? Aquilo que está prendendo ou preso no seu manto, no seu ofício, na sua chamada, na sua vida. Vamos lá. Por que grandes prédios caem? Vamos falar juntos? Por que grandes prédios caem? Eu fiz essa pergunta porque o meu tema de hoje é exatamente conversar com você de uma maneira pontual, para que você como líder possa perceber o que eu preciso fazer, o que está acontecendo. Eu já vi tantos ministérios grandes, estruturas literalmente corroem, se perdem, pessoas usadas por Deus, que a gente olha na história e diz: meu Deus, o que aconteceu? De repente caiu, ruiu tudo. Por que grandes prédios caem? Você sabe que há tempos atrás
era necessário muito trabalho físico. Não sei se é da tua época, não que a gente não trabalhe muito hoje, mas era muito mais necessário o trabalho físico. Quando comecei o Projeto Vida, por mais que eu tinha que pregar, administrar e fazer algumas coisas que faço até hoje, eu precisava realmente trabalhar aqui, nos lugares que a gente foi comprando, realizando, e a necessidade do trabalho físico era muito grande. Só que hoje, a maioria do nosso trabalho, do seu trabalho, do meu trabalho, é baseado no conhecimento. As coisas mudaram. Por mais que você ainda se empenhe, carrega pedra, corta árvore, vai fazer alguma coisa de obra, ou de você utilizar as suas mãos, mas hoje, você líder, o que mais você é desafiado é no conhecimento. Às vezes nós queremos até dar uma fugidinha, né? Não, deixa eu lá cuidar da igreja, deixa eu fazer as coisas administrativas, deixa eu me preocupar com as coisas físicas, porque na verdade é um descanso para nós. Porque a busca pelo conhecimento é muito mais exaustiva. A necessidade do bom conselho é muito mais desafiadora para nós. Iluminar o caminho de uma pessoa que está no meio de uma crise nos causa muito mais estresse do que o fato de você carregar um saco de cimento. Por quê? Porque são coisas que não, no final do dia você vai dormir tranquilo e tudo bem. Mas nós muitas vezes nos tornamos uma verdadeira lata de lixo. Não olhe isso de maneira negativa, mas nós recebemos informações o tempo todo e precisamos dar solução a muitas questões que as pessoas chegam para nós e apresentam aqui, pastor, aqui, apóstolo, o que você tem a dizer? Às vezes a gente diz, mas eu não estava na hora da negociação, eu não estava na hora da decisão. Então o nosso trabalho é mental, né? E a gente precisa de saúde mental para tomar decisões. E se você não cuida da tua saúde mental, você não consegue. Se você não olha o quanto é importante você ter equilíbrio emocional, você não consegue. Muitos estão caindo, querido, por coisas básicas, porque não estão suportando as explosões, as implosões, as marretadas e os terremotos. São níveis diferentes, mas alguns deles são sutis. E quando você percebe, já caiu, já ruiu, já se perdeu. Então, se você quer realmente fazer o trabalho, o seu conhecimento precisa ser correto. A busca pelo conhecimento, a busca pelo entendimento, não é só por uma questão de uma vaidade, de você, uau, eu descobri um texto bíblico, mas é pela busca de respostas às pessoas. Os líderes estão caindo, CEOs estão caindo, líderes estão caindo no meio da indústria. Não é só a igreja não, querido, não é só ministerial não. Grandes líderes estão ruindo. A questão é que não se fala muito sobre esses problemas. A questão é que quando nós descobrimos sobre a queda de alguém, nós não queremos comentar, porque dá uma sensação ruim. A gente não quer falar a respeito, talvez não quer lembrar das situações. E na verdade, tratamos de maneira superficial, nos tirando a condição de poder encontrar meios para que você não seja o próximo. Às vezes nós não discutimos sobre aqueles que caíram. Nós não falamos sobre aqueles que se perderam. Às vezes o assunto de alguém, olha, fulano já não está mais entre nós. Que morreu? Não morreu não, mas não está mais entre nós. E termina ali, mas o que aconteceu? Será que identificaram? Qual foi o problema? A gente ouve, e parece um absurdo ouvir isso, mas não tem muito tempo que alguém que eu conheci, convivi por um tempo em ministérios, em congressos que eu iria, e de repente me chegou a notícia, apóstolo, você soube que fulano tirou a própria vida, se suicidou? Eu falei, não, deve estar errado isso aqui. Quem? Manda foto, deixa eu lembrar quem é. Aí quando eu fui olhar a foto, eu falei, Silvio, olha aqui que estão dizendo que fulano de tal se enforcou, parece. E o detalhe, pastor de uma igreja, terminou o primeiro culto, deu um intervalo, ele tinha uma sala atrás, e de um intervalo para o próximo culto à noite, ele tira a própria vida. Quando os membros da igreja chegaram para o culto da noite, o líder deles estava morto dentro de uma sala. Aí você diz, apóstolo, nem fala sobre o assunto. Eu também penso, não vamos falar sobre isso não, meu Deus, é traumático demais, meu Deus do céu, mas aí me vem à mente, eu falo, meu Deus, como que alguém pode chegar a tal nível? Eu conheci esse homem, eu já ouvi ele pregando,
Eu já vi Deus usando a vida dele. Já tinha mais de 10 anos que eu não vi, ok, mas mesmo assim, não importa. Alguém que um dia esteve no altar, usado pelo Espírito Santo, está lá dentro de uma sala, um gabinete pastoral, tirou a própria vida, e ainda de uma maneira que traumatizou uma igreja, porque dentro da própria igreja, eu fico imaginando como isso pode ser curado, sei lá quantos anos, numa igreja que presenciou tal coisa. Por que eu estou colocando isso na mesa? Porque a verdade, querida, é que muitos estão caindo, e às vezes nós nem analisamos o motivo da queda, porque nós temos o medo de tocar em alguns assuntos que podem ter a ver com o nosso hoje, que tem a ver com aquilo que estamos vivendo hoje. Começa com uma pequena depressão, começa com algo inusitado, começa com um ato que tirou a alegria desse indivíduo, e nós temos dezenas e dezenas de pessoas vivendo assim. Então você não precisa ser hoje o mais inteligente, você não tem que ser o mais rápido, mas a missão aqui é iluminar os pontos cegos, para que você permaneça inteiro, para que você permaneça capaz, para que você possa enfrentar os desafios. A minha missão aqui, querido, não é trazer uma angústia, né, desse tema, mas é que você possa olhar alguns fatores que eu vou iluminar aqui, e você dizer: meu Deus, eu estou incluído nesse grupo, mas eu creio que em nome de Jesus, o Senhor hoje vai me dar a libertação, o Senhor vai conservar minha vida, o Senhor vai me guardar à prova de terremotos em nome de Jesus. A gente tem medo de falar das quedas, por achar, como eu disse, que a gente pode ser o próximo. As pessoas ficam de luto quando um líder cai, quando uma tragédia acontece. Eu estava vendo um termo, um entendimento interessante, que um estudo científico descobriu que o DNA de pessoas que fazem parte da geração, que são descendentes do Holocausto, eles são amedrontados com medos, ou seja, que não foi criado, ou seja, já nasceu dentro deles. É um medo que chega até a terceira geração de pessoas que passaram pelo Holocausto. O filho, o neto deles, o bisneto deles, no DNA deles. Eu fico pensando que uma descoberta dessa mostra quantos medos que nós não sabemos de onde veio e que nós carregamos na nossa vida. Quantos medos que às vezes você está completamente comprometido em traumas geracionais. São circunstâncias que não faz parte da tua trajetória da vida, mas que você já nasceu com elas, que já estão com você. Então a gente analisa às vezes algumas pessoas que estão passando pelo dia mal e não compreendemos o porquê chegou em tal nível, mas muitos já carregam medos do passado. Tem a síndrome da liderança narcisista, que são aqueles que têm medo de ser o que são, porque estão com medo dos discípulos não mais respeitá-los, e por isso carregam uma postura, uma performance, um jeito, uma posição, sabe, que na verdade eles não estão mais conseguindo sustentar, mas não querem ser o que são, porque é uma síndrome da liderança narcisista. O indivíduo, ele tem uma condição de que ele pensa o seguinte: mas se as pessoas souberem, na verdade, quem sou eu mesmo, elas não vão me respeitar mais. Mas esse que é o grande erro, porque na liderança, querido, você precisa ser quem você é. A gente tem que quebrar isso, apesar de suas fraquezas, apesar das minhas fraquezas, Deus me dá profecia sobre a tua vida. Apesar das suas fraquezas, Deus usa você para abençoar pessoas. Apesar de nós, Deus tem feito coisas extraordinárias. Então não adianta você se esconder atrás de como se um super-humano, né? Não, eu sou diferente, eu sou um líder, eu sou imbatível, eu sou a prova de terremotos. Ser a prova de terremotos não é isso. Se a prova de terremotos é você ter a sua humanidade, e na sua humanidade você vencer os obstáculos que estão à sua frente. É as pessoas que você lidera saber que você é como elas, mas que você decidiu, fez o quê? Decidiu que você vai permanecer firme. Então às vezes a gente começa a perceber
que muitos têm dificuldade de entender como Jesus mudou a vida humana. É como se Jesus tivesse mudado a gente totalmente, a ponto da gente superar qualquer nível de problema humano, como se fosse um anjo, como se fosse um super-humano, né? Pessoas superiores. E na verdade, Jesus, querido, nos salvou. Mas nós temos os desafios diários, nós enfrentamos a dor. Não adianta você querer ser vencedor sem ter dor, porque a dor faz parte da sua caminhada. E exatamente você precisa ser transparente nesse aspecto. Por que muitos edifícios caem? Por que muitos ministérios ruem? Por que muitos líderes caem? Porque ficaram durante muito tempo guardando sentimentos, guardando uma fortaleza que na verdade não é verdadeira. Você precisa entender que a sua humanidade será celebrada, que por mais que você tenha suas dificuldades, é por causa delas que Jesus é glorificado na sua vida. Ah, mas Jesus ele pegou os melhores. Não, ele pegou você e eu mesmo e fez de você o melhor, porque o poder está na mensagem, não no mensageiro. A mensagem que você carrega é que faz quem você é. Agora, quem você é simplesmente porque Deus confiou em você uma mensagem extraordinária. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Dá um desata aí, meu irmão. Você sabe que quando uma pessoa ela respira, ele precisa liberar o ar imediatamente. Porque se você puxar o ar e segurar, você morre asfixiado. Você morre asfixiado por uma coisa que você recebeu para trazer vida para você. É interessante que você, quando recebe muitas coisas de Deus, o ar, a presença, o ar do Espírito, ou seja, o ruar de Deus sobre a tua vida, muitas pessoas retêm o que tem. E às vezes você é asfixiado pelas revelações que você carrega. Eu já dei aqui a metáfora do Mar Morto para você, não dei? Aqueles que vão a Israel vão ver isso quando chegar no Mar Morto. E a pergunta que eu fiz no Mar Morto, a primeira vez que fui lá, foi essa. E falo muito sobre isso, que mexeu comigo. Por que o Mar Morto morreu? Afinal de contas, ele não era morto. Ele era um mar. Mas por que ele morreu? Aí tem todo um entendimento, né? Você vai lá em cima, né? No Monte Hermon. Aos pés do Monte Hermon você vai ver uma fonte jorrando. Essa fonte fica em um ambiente onde as águas saem geladas, porque são das geleiras que agora dezembro, janeiro, fevereiro, fica muito gelo na parte de cima do Monte Hermon, começa a derreter. Essas águas se unem a outros 3 ou 4 afluentes e chega no Mar da Galileia. Do Mar da Galileia, o Mar da Galileia libera suas águas. Elas descem, gente, até 400 metros abaixo do nível do mar e enche o Mar Morto. Só que o Mar Morto é o único que só recebe, ele não entrega para ninguém. Todos recebem e dão. Você quando respira, segura, você vai morrer asfixiado. Mas quando você libera, você vai começando a produzir o que Deus está fazendo na sua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Nós não morremos apenas, querido, pelas coisas ruins que são lançadas em nossa vida. Muitos líderes carregam entendimento e revelações que não liberam. Torna você uma pessoa crítica, murmuradora, combativa. Você quer combater tudo que fala. Você quer debater as ideias. Mas a grande questão é que isso às vezes trava o teu ministério. Cabeção, né? Conhece tanta coisa, mas não flui, não abençoa ninguém, não prospera ninguém, não muda a vida de ninguém. Ministério, querido, é mudar a vida das pessoas. Ministério é resolver problemas das pessoas. Tudo que você respirou de Deus, esse fôlego do Espírito Santo que eu tenho, que você tem no teu espírito, se você guardar, você morre asfixiado. No seu próprio conhecimento,
fulano de tal ora tanto, vai tanto para o monte, recebe tanta revelação. Meu Deus, é um poço de revelação, não cisterna, né? Porque não flui mais. E aí o que acontece? Eu citei o Mar Morto porque ele nos coa, gente. Aí quando vem o sol puxa, né, no oxigênio, sem o sal, porque o sal fica, a chuva cai, só que o mar vai ficando de enxofre, porque ele não consegue continuar. Muita gente está vivendo o evangelho assim, amargo, porque são conhecedores de coisas extraordinárias, dão show em pastores. Não, eu sei mais do que ele, eu conheço tanta coisa. O conhecer não faz diferença. O que faz diferença é fluir daquilo que Deus entregou a você. A gente sabe tanto, o suficiente para mudar uma cidade. A gente sabe tanto o suficiente para impactar multidões. Só que a gente busca mais sem deixar fluir o que nós já temos. Por isso os terremotos têm derrubado muitos prédios. Por isso os terremotos têm derrubado muitos líderes. Que você se assusta, até diz, meu Deus, mas quanto conhecimento. Conhecimento, querido, não é o suficiente. O suficiente é quando você transforma o seu conhecimento em algo real na vida das pessoas. Você sabe que às vezes algo tão pequeno nos derruba. Veja bem, esse copo aqui, 100 gramas, será que tem? Essa caneca? Quanto tempo que eu posso segurar ela? Se eu ficar aqui pregando o tempo todo com ela na mão, sem problema. Eu vou andar para lá, para cá, eu vou até me esquecer que eu estou segurando, sabe porque ela é leve, ela é muito leve. Agora, se eu, hoje à tarde, passar a tarde toda segurando ela, chegar de madrugada, eu deito segurando ela, acordo segurando ela, daqui a pouco meu braço não está aguentando. O problema não é o peso da caneca, é o quanto ela permaneceu comigo. Existem problemas, querido, que na verdade são como nada na tua vida. Mas a grande questão é que você insiste em permanecer segurando eles. E aí você não entende que alguém pode cair, ruir por pouca coisa. Você já falou isso, e, meu Deus, mas é muito pouco para derrubar aquela pessoa. Ele já enfrentou desafios maiores. Eu entendo você, eu também tenho essa crise. Eu falo, meu Deus, aquele que enfrentou desafios, nós líderes enfrentamos desafios, se não diários, mas semanais, porque você toma decisões, você está ali em um conflito entre o que você precisa, o que você precisa fazer. Mas tem hora, querido, que uma caneca dessa de 50, 100 gramas é capaz de pesar tanto, que a gente está no estresse, está num peso, está numa angústia, que a vida, e você vai cavucando, descobre que o peso é só isso. Não se trata de coisas grandes, se trata de coisas que permanecem. Você precisa hoje entender que algumas coisas têm que ser liberadas da tua vida, para que você possa seguir em frente. Existem pessoas que elas precisam ter o deserto delas, não adianta você querer entrar no deserto delas. Existem pessoas que você está carregando é leve, mas deixa que elas carreguem o peso delas, porque leve hoje, mas amanhã vai pesar. E alguns estão vivendo exatamente essa circunstância. Eu às vezes conto o nosso testemunho em meio da apóstolo, que a gente ficava sempre falando, Deus, por que a gente trabalha tanto e a gente não vê o ministério rompendo? A gente, vivia em função, como até hoje, de pessoas, visitando pessoas, estando com pessoas, mas às vezes a gente não via uma chave virar, sabe? Eram 100 ovelhas, literalmente. Aí chegava a 120, a gente fazia uma festa, 130. De repente a gente olhava, tinha 100 de novo. De repente a gente olhava, tinha 80 de novo. A gente no galpão, a gente na época colocou acho que umas 200 cadeiras, aquelas cadeiras de madeira, acho que era mais ou menos isso, cabia bem mais, a gente colocava meio espaçado, né? E a gente chegava no culto de domingo, dava angústia, porque a gente contava, né? E às vezes tinha 30 pessoas, tinha 50 pessoas. Mas não era compatível com o nosso investimento, com o nosso trabalho, com a energia que a gente gastava, com a vontade, sangue no olho, sabe, o entusiasmo que a gente tinha. E passava a semana, e a gente começa a perceber que havia alguns detalhes na nossa vida que precisavam ser eliminados.
Nossa vida era pesada demais com tão pouca gente. Deus disse: eu não vou abençoar você, porque se com 100 você já está com problema de saúde, já está sem tempo para mim, você não consegue nem parar para orar, eu vou te dar 1000 quando? Vou te dar 1000 quando? Eu vou te dar 2000 quando? Porque você não suporta. Porque a gente fica carregando o peso de muita gente. A gente quer ser mais justo do que Deus. A gente quer transcrever a Bíblia. A gente quer liberar o dízimo da viúva. Não, viúva não dá dízimo aqui. A gente quer mudar o que a Bíblia... Por quê? Porque a gente quer ser justo nas coisas. E a gente não entende que Deus já estabeleceu os seus princípios. Ele já moveu sobre as pessoas. Ele é que trabalha a vida das pessoas. E a gente começou a entender isso. Alguém logo já olhou: mas agora o apóstolo é frio. Mas agora o pastor já não vai mais na minha casa como ia. Aí entra aquelas metáforas, né, que as pessoas começam a não entender, mas o crescimento veio. As pessoas começaram a ser curadas, as pessoas começaram a ser abençoadas, elas começaram a prosperar, porque elas agora aprenderam a ser desafiadas. Não importa se estão pobres, mas elas vão prosperar ali, naquela dificuldade delas. Só que às vezes nós queremos carregar todo mundo, você não consegue. Você com 30 pessoas já não está suportando, o teu ministério está pesado, e você está orando: Deus, manda a multidão, manda a multidão. Você quer morrer? Você quer morrer? Porque se for proporcionalmente o que você faz com 30, com 300, você não aguenta. Então tem que mudar aqui, tem que cingir o pensamento, tem que amarrar as pontas soltas, tem que organizar a tua vida, quem é você, tem que resolver o problema da alma, aquelas dívidas que a gente carrega na alma, que nos atrapalha a amar as pessoas de verdade. A gente acha que amar e fica ajudando o tempo todo, e a gente está ajudando, não está amando, a gente está atrapalhando Deus agir na vida delas. Então existem algumas coisas, não sei se está ajudando você, diga um amém aí, que elas pesam demais, mas não é porque elas são pesadas, é porque estão permanecendo com você. Porque uma coisa é você dizer: houve um estresse, colocaram 5 andares em colunas que aguentam só 2, ok, então teve um estresse mesmo, o indivíduo está no limite, porque ele só suporta 2 andares, colocaram 5 em cima dele, então ele está segurando, está difícil. Então o que ele faz? Ele vai buscar outros caminhos, buscar ajuda, mais colunas para estar com ele, mais obreiros. Mas existem coisas que é triste você ver como alguém caiu por tão pouco, como alguém perdeu por tão pouco, porque simplesmente segurou algo por muito tempo. Cuidado para que não seja tarde demais. Cuidado para que não seja tarde demais. Você já teve que confrontar uma pessoa que não está entendendo o motivo do teu confronto? Que você sentou com ela e você está falando, ela está olhando para a tua cara, teu rosto assim, ela está assustada, porque para ela está tudo ok, ela está arrebentando, está tudo lindo. Você já teve essa sensação de você estar com um funcionário, ou com um discípulo, ou com uma pessoa que você ama, ou mesmo um casal, você com a tua esposa, você está ali abrindo teu coração para ela, ou ela para você, e você está ali olhando assim, um cara que está: meu Deus, eu não estou entendendo, eu achei que eu estava abafando, achei que estava tudo lindo, estava tudo ótimo, né? E ali cai a ficha. Mas o detalhe, querido, é que às vezes o indivíduo ele não percebe, mas os resultados dele estão péssimos. Os resultados estão péssimos. Então cuidado para que você demore para perceber que a sua vida está ruindo, porque nada é da noite para o dia, gente. Eu te disse que dá caneca porque depois de uns 4 dias que eu vou pedir arrego. No início é leve. O que vai acontecendo? Você vai suportando, não é da noite para o dia. Então muitas pessoas só percebem quando já não tem mais jeito. Aí diz assim: meu Deus, de repente aquela pessoa, de repente aquela igreja, de repente aconteceu uma tragédia. Não, irmão, já está anunciando, já tem 12 meses, já tem tempo que a coisa está ruindo, que as situações não estão bem resolvidas, que as pessoas estão conversando, mas não estão sendo honestas. Deixa eu te dar um dado e você guarde isso. Normalmente, quando uma pessoa vai ouvir uma notícia ruim, ela só ouve as 7 primeiras palavras. Uau, né? Eu devia saber disso antes, apóstolo. Todas as outras que você disse depois, ela está te olhando, mas não está vendo mais. Ela não está percebendo mais.
Porque é como se o teu cérebro travasse. Por exemplo, morreu alguém, você está dando notícia de um luto, você falou pá, 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 no final a pessoa já entrou em transe. Ela já está vivendo outro momento, ela já não consegue mais prestar atenção, velório, o que, caixão, não sei o que, meu Deus, peraí, me ajuda. Por quê? Porque ela já travou ali. Você está mandando uma pessoa embora, ela está te ouvindo, aquela que nunca imaginou que seria mandada embora, porque ela está abafando, está tudo jóia, para ela está tudo ruim, só que está ruindo. Já tem tempo que ela está mal, as coisas estão mal feitas, não tem resultado, mas ela chega todo dia dizendo: uau, essa empresa depende de mim, essa igreja já está viva porque eu estou aqui. Aquela pessoa que acha assim, eu estou aí você está falando com ela, ela está te ouvindo as 7 primeiras palavras, o resto ela já não ouve. Eu já tive problemas com isso, eu não sabia disso, né? Então eu tomei decisões importantes na vida de pessoas que no final elas me falaram assim: amém, apóstolo, você falou comigo aquele dia. Eu falei: não disse isso. Às vezes eu tenho que chamar testemunho, não é por causa de falta de confiança, é porque para ter alguém que lembre aquela pessoa a minha conversa com ela, porque às vezes não consegue entender. Você está ali sendo claro que ali está tendo uma ruptura, você está tomando uma decisão radical, que amanhã ela não precisa vir mais, mas como não vir? Não vindo. Não vindo. Que aquela pessoa que saiu da igreja, que falou assim: eu estou saindo, mas estou pensando, eu acho melhor você sair mesmo. E ela depois vem assim: não, posso, mas é que eu... Não, você não está entendendo, você que não precisa vir mais, não sou eu que não precisa, é você que está saindo, né? É o efeito contrário, né, gente? Um dia uma pessoa estava saindo da igreja, uma família, né, entrou no meu gabinete, aí eu entendi o caso, ok. Aí eu disse para ele o seguinte: só preciso fazer uma oração porque eu tenho um contrato com Deus. Ah, mas que oração, apóstolo? Não, porque eu tenho um compromisso com Deus. Falei: Senhor, em nome de Jesus, estou liberando essa família da minha cobertura agora. E logo eles saindo daqui, eles têm que correr atrás de alguém logo, porque eles vão daqui o caminho até outra igreja, eu não sei o que vai acontecer. E eu estou dizendo que eu estou liberado. Quando o senhor me perguntar sobre eles aí no trono branco, estou tranquilo, porque tal. Aí eu orei. Quando acabou a oração, eles falaram assim: apóstolo, dá para voltar? Eu falei: não. Agora você tomou sua decisão, agora eu estou fazendo o meu protocolo. Porque você acha que é assim? Sua vida está na minha mão. Eu respondo por você. Não é só mudei de igreja, só mudei de cobertura, não é só isso. Então às vezes as pessoas, e a pessoa não entende, porque as 7 primeiras palavras ela travou o resto. Muitas pessoas só percebem quando estão ruindo, querido, tarde demais. Sabia disso? E fica num looping de emprego para emprego, de casamento, de família, de igreja, de tudo. Por quê? Porque é melhor fugir do que mudar de atitude. Desculpa, eu não estou, nem conheço todo mundo aqui, maravilha, né? Não é recado para ninguém. É para você pensar, por que alguns prédios grandes, fortes caem? Porque às vezes você tem muitas oportunidades na sua trajetória de mudar. Se você for honesto mesmo com você mesmo, você vai agradecer quando alguém te exortar. Você vai dizer muito obrigado. Porque, gente, quando eu exorto uma pessoa, eu estou me preocupando com ela. O mínimo que ela tem que dizer é obrigado por se preocupar comigo. Porque é constrangedor você chamar alguém para poder falar algo duro com essa pessoa. Mas quando você está interessado que ela mude, quando você realmente está interessado que algo aconteça, você faz isso. Só que muitas pessoas preferem fugir. Elas como se tivesse no cérebro assim, lá. Sabe quando você está falando com alguém, com criança? Ele já não está prestando atenção em mais nada. Querido, considere os conselhos. Considere as exortações. Se alguma coisa não bater com o que está falando com você, agradeça a si mesmo. Fala: querido, eu não estou conseguindo ver na minha vida, mas eu quero te agradecer que eu vou pensar sobre o que o irmão está falando. Por quê? Porque isso vai te ajudar a permanecer firme. Quando muitos prédios, quando muitos estão caindo, Deus vai te fazer vencedor em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você tem que dar à pessoa certeza se ela entendeu. Você tem que conversar com alguém quando o assunto é nesse nível. Aproveite bem as 7 primeiras palavras, mas logo após você acorda a pessoa e fala: você está me entendendo? Você está entendendo a nossa conversa? Por que estamos conversando? Você, líder, está entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Porque muitas pessoas estão vivendo na ilusão.
Muitas pessoas estão vivendo numa vida superficial. Muitas pessoas estão caminhando, como eu lhe disse, nesse círculo, onde anda em círculo a vida toda. Só que o tempo passa, querido, não dá mais. Às vezes eu converso com alguns que tiveram tantas oportunidades na vida, estão já numa idade já avançada, e estão se movimentando, estão se comportando como se fosse uma adolescente, uma criança, porque nunca de fato conseguiu entender um confronto. Você sabe que um dos motivos que não nos fortalecemos é que a gente trabalha no isolamento. O isolamento faz muito mal. Eu sei que às vezes a gente, ainda mais com a pandemia, nós aprendemos a trabalhar sozinhos, a ficar só. Mas o isolamento para qualquer líder é exatamente algo muito terrível. E quando você vai perceber, já é tarde demais. Se a gente abre nossas fraquezas, apóstolo, mas eu falei para alguém e foi muito ruim. As pessoas perderam, não me respeitam mais. Só que a gente não compreende que existem enfermidades somáticas que elas são do mesmo nível de uma enfermidade física. Você sabia que a única diferença de uma doença física e emocional estão nos sintomas? Só que na nossa mentalidade cristã, quando uma pessoa tem uma doença emocional, ela se sente pecadora. Se um pastor tiver uma depressão, ele se sente um indivíduo pior da terra. Só que se ele tiver uma ferida no pé, ele vem com a ferida no mesmo jeito no culto, ele prega com a ferida. Ele prega com câncer, se ele tiver um câncer em tratamento, ele vai pregar. Por quê? Porque ele entendeu que aquele problema é só físico. Não, emocional eu não posso. Emocional é como se o indivíduo fosse o pior indivíduo da terra. A única diferença são os sintomas, que doença é doença. Você tem que mudar isso na tua mentalidade. As pessoas ficam doentes da alma e ficam doentes do corpo. Isso não faz diferença nenhuma. Não tenha medo das enfermidades, enfrente-as. Seja líder sobre elas, do mesmo jeito que você enfrenta. Quem está entendendo, diga um amém aí. Porque nós mesmos somos algozes de muitos que às vezes digam, fulano de tal, olha, entrou numa depressão. Aí a gente fala assim, poxa, fulano de tal está com um problema na coluna, vão orar por ele. Porque ele pode vir tortinho para pregar, né? Chega aqui, está com dor na coluna, mas está pregando, hein? Está firme. Mas depressão não pode pregar. Irmãos, quantas vezes eu preguei para vocês e para mim? Quantas vezes eu estava gritando, e lá dentro eu estava gritando para mim mesmo? Quantas vezes que eu cheguei mal no altar para pregar, da alma, mal da alma. E foi uma das mensagens que mais as pessoas chegaram, apóstolo, aquela mensagem mudou minha vida. Aí você fica em crise, porque você fala, o pior dia da minha vida se tornou o melhor dia da vida de alguém. Agora, por muitas vezes, já subi aqui dizendo, eu não quero, mas mesmo assim eu vou. Porque a minha missão não pode ser comprometida por causa das minhas circunstâncias. Porque é exatamente no altar que Deus vai me curando, é exatamente no altar que Deus vai resolvendo, Deus vai movendo. Porque se eu posso quebrar com o pé quebrado, então eu não posso pregar com a alma quebrada. Porque nós mesmos somos aqueles que distinguimos a doença emocional da doença física. Só que os dois estão sendo tratados. Quando morre, querido, as doenças vão embora. E quando cura as doenças, seja qual forem. Jesus, quando curou aquela mulher encurvada, que a Bíblia diz que há 18 anos estava encurvada, Jesus estava dentro de uma sinagoga. Jesus está pregando a palavra, diz o texto, e Lucas, que escreve, ele faz uma observação sobre uma senhora, uma mulher, que há 18 anos ela anda encurvada. E a Bíblia diz que de modo algum pode endireitar. Aquela frase, ela mexe muito comigo. Por quê? Porque naquela sinagoga, naquela comunidade, todo mundo já conhecia aquela mulher que andava toda encurvada. E a verdade é que a conclusão de todo mundo é que nunca ela seria endireitada. Só que aí, você vai no texto, no grego, não fala sobre orto. Não está dizendo endireitar osso. Está falando sobre endireitar a alma. Está falando o seguinte, ela pode até um dia ficar ereta, mas a alma dela nunca, ninguém consegue. A baixa estima, tudo que ela viveu, a vergonha que ela passou, a humilhação que ela viveu, ela pode até andar ereta, mas ela nunca vai conseguir se olhar como uma mulher curada.
Aí Jesus é extraordinário, né? Eu sei que eu já citei isso aqui, mas isso me encanta, isso me apaixona por Jesus. Jesus está pregando, aí Jesus vai e diz assim: estás livre, porque no grego é profoneu. Jesus está falando baixo, de repente diz na palavra que ele fala, só que lá no original ele está projetando a voz, e ele grita. Sinagoga, gente, é silêncio, a pregação é totalmente pausada, e Jesus de repente dá um grito dentro da sinagoga, e a mulher sai do lugar que ela está, porque mulher não sentava na frente, mulher não sentava entre os homens, ficava do lado de fora. Ela sai do lugar que ela está e vem andando toda encurvada, e quando ela chega na frente, todo mundo que olhou para ela, ao contrário, ela está encurvada dos ossos ainda, só que ela já venceu o medo, ela já passou no meio da multidão, ela já resolveu o problema da alma, para poder dizer para aquele povo que de modo algum ela pode ser endireitada. Jesus primeiro endireitou a alma dela, é só você ler o texto, e depois Jesus colocou a mão na cabeça dela. Ela não estava na frente, ela teve que andar. Só que para Jesus colocar a mão na cabeça dela e endireitá-la, é porque ela veio, depois da palavra estás livre, para talvez confusão de todo mundo, a mulher continuou encurvada, porque aos olhos naturais ela estava doente ainda. Só que Jesus curou primeiro o que ninguém vê, para depois curar aquilo que todo mundo vê. Pode dar uma salva de palmas. Isso é tremendo, a cura dele. Mas o fato é que essa mulher tinha doença emocional e tinha doença física. A doença física dela era vista por todos, só que a emocional era duvidada, ou seja, essa mulher nunca vai ser a mesma mais. Então Jesus começou por onde? Onde é o milagre, onde todo mundo duvida, porque por mais que uma mulher ser endireitada dos ossos depois de 18 anos encurvada, seja um milagre extraordinário, isso não seria tão grande assim. Mas o grande foi aquela mulher sair dali ereta, não só do corpo dela, mas na alma dela, olhando a vida de outro jeito, entrou na casa dela depois de 18 anos, só entrando encurvada, andando na rua encurvada, e ela olhar as pessoas do mesmo nível. Por quê? Porque se curasse os ossos, não curasse a alma dela, ela ia andar reto, mas a vida dela continuaria sendo subjugada por sentimentos que nunca abandonaria a vida dela. Por isso, amado, não olhe só o que está aparecendo. Jesus quer curar o que ninguém está vendo. Ele quer olhar exatamente aonde você precisa ser livre, liberto, porque ali não era orto, era a alma. Depois Jesus resolveu o problema do osso. Primeiro ele resolveu o problema da alma, depois resolve o problema dos teus ossos. Primeiro ele levanta você emocionalmente, depois o resto é consequência. Se você hoje sai daqui curado na sua alma, você vai perceber, querido, que as outras coisas serão acrescentadas dia a dia na tua vida. Muita gente está tentando ter um ministério performance, uma presença, uma aparência, tudo vai bem. Sabe aquela coisa, tudo vai bem? Está tudo jóia, está tudo bem, mas o dente está rangindo, está tudo legal. Sabe aquele legal? Tomou seu Gadernal hoje, né? Está tudo, né? Nem sei se existe mais esse remédio, mas tudo bem. Mas assim, ele quer trazer uma aparência de alguma coisa que ele não consegue sustentar. Deus quer lhe dar um ministério frutífero, uma empresa próspera. Deus quer lhe dar, querido. O problema de Deus não é o quanto Ele pode dar, é o quanto você pode suportar. Então a única diferença da doença física e emocional são sintomas. Então a gente pensa que as doenças vêm de forma diferente, né? Em uma doença emocional, a pessoa é abalada na fé, mas é só uma doença. Apóstolo, mas eu não consigo entender como um crente pode passar por isso. Ele passa. Ele passa por isso, ele quebra pé, ele tem problema no osso, ele tem problemas cardíacos, ele tem outros problemas. E também pode sobrevir uma doença que Deus está ali pronto também para te curar. O líder entende uma doença física, mas entra em crise quando tem uma doença emocional. Você é líder, fala, eu sou um líder. Você está liderando pessoas e você tem que estar bem. Existe uma questão importante, porque o exercício da liderança é preciso cuidar de si para poder ficar melhor e não simplesmente ficar melhor. Você tem que se cuidar, e principalmente daquilo que ninguém vê. Você tem que resolver esses problemas internos.
porque é exatamente aí que estão as fontes de todas as coisas. É daí que é a peneira das suas mensagens. Tudo que você prega, tudo que você ensina às pessoas, tudo que você aconselha, parte da sua cosmovisão. Você pode ler a Bíblia, mesmo a Bíblia que todo mundo lê, mas vai passar pelo crivo da sua vida, da maneira que você enxerga as coisas. Então, se você não estiver resolvido na sua alma, você vai levar muitas pessoas ao abismo, você vai levar muitas pessoas à angústia, você vai querer transferir para muita gente as suas batalhas. Então, o que coloca um líder em risco? Vamos falar juntos? O que coloca um líder em risco? Você sabe que a mesma coisa que faz você especial pode ser a mesma coisa que fragiliza você, porque aquilo que lhe faz vencer, às vezes lhe faz também descansar. Muitas pessoas, elas são vitoriosas, são bem-sucedidas em algumas áreas, mas totalmente mal-sucedidas em outras. Pastores sozinhos na liderança, eu já disse aqui, onde há concentração de poder, há concentração de demônios. Se você concentra tudo em você, então vai pegar tudo para você também. Agora, se você descentralizar o poder, você descentraliza os demônios. Que silêncio é esse? Tem algum centralizador aqui? Jesus vai te libertar hoje, sai em nome de Jesus, né? Porque a gente quer, né? Eu já contei minha história, né? Aquela mão de chave, tal, tudo na minha mão, tudo no meu controle, porque a minha natureza é de controle. Eu tenho que trabalhar nela. A minha natureza é essa. Quando alguém vem me entregar alguma coisa, eu falo: você tem certeza? Porque eu não vou te devolver, não. Porque quando eu entrego uma parte de mim ministerial para alguém, eu estou dando a ele a oportunidade de viver as experiências que eu vivi. Se ele não quer me dar aqui, porque eu gosto de ter tudo no meu controle, então eu tenho que lutar com isso o tempo todo. Por quê? Porque esse sentimento de você saber de tudo, estar controlando tudo, lhe traz uma certa paz, mas com o tempo começa a trazer muitas angústias. Eu acho que eu já contei, uma vez eu estava aqui no culto, a intenção, né, era fazer um desmame com as ovelhas. Qual desmame? Era diminuir o nosso acesso às ovelhas, para que nossos pastores, que são nossos discípulos, pudessem ter gabinetes durante a semana com eles e serem procurados pelas ovelhas. Porque é natural que as pessoas queiram falar com quem pregou, não é assim? Você prega lá, a ovelha quer falar com você, quer tirar foto com você, quer que você ore e tudo mais. Eu comecei a fazer um desmame, eu e o Senhor, por quê? Porque era muito comum terminar o culto e a gente ficar sentado na beira do palco e a gente atendendo as pessoas, mas não era muita gente. Quando eram 100 ovelhas, quando eram 200 ovelhas, e foi uma das coisas que eu tive que aprender, porque eu queria estar presente ali marcava gabinetes a semana toda, marcava atendimento pastoral a semana toda, e com uma igreja menor, é o conselho que eu dou: continue fazendo isso, porque você é a pessoa principal, você é importante para as pessoas. E a gente começou a fazer esse desmame. Como que a gente fez? A gente já sentava, atendia um e já chamava um discípulo nosso. Começava um assunto, apresentava um discípulo: olha, aqui está o teu pastor. E a gente já saía de cena. Aí a gente começou a perceber que no início tem uma resistência. Mas a maneira que aquele discípulo trabalha, ele começa a ganhar espaço, ele começa a ganhar confiança da igreja. E a gente começou a fazer isso algumas vezes e foi dando certo. Alguns casos a gente viu que não dava, e alguns pastores às vezes iam embora, perdia a oportunidade, e os que ficavam aqui com a gente foi fazendo desmame. Aí o segundo, terceiro nível do desmame é a gente dar aquele tchauzinho de longe e falar assim: tá aí, ó, o pastor está aqui, tal, você nem desce mais. O terceiro nível é a bola do ninja. Eu jogo, pau, e sumo, né? É porque são níveis, né? Você tem que fazer um desmamezinho, né? Aí um dia, não sei se a Silvia se lembra, eu fui e estava já no nível hard, já estava nesse nível bom. Aí eu joguei a bola do ninja, tal, já entrei na minha sala, chave no bolso, entrei no carro e fui embora. De repente, olhando no retrovisor, tinha uns 3 carros atrás de mim. Aí eu olhei assim, tudo de pastor, da minha equipe. Aí eu saí do carro, falei: pode ir embora. Se vocês não valorizam o que eu estou dando para vocês, eu volto, porque eu tenho prazer de fazer o que eu faço.
Se vocês não vão valorizar as ovelhas, que são minhas ovelhas, são a minha preciosidade, eu estou dando a vocês uma oportunidade de crescer, de viver e passar pelo trajeto que eu e Silvia passamos. Aí eles ficaram, não, eu falei, não, vai tudo embora, pode ir embora, me devolve. Por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem que a descentralizar o poder é exatamente você recuar para que outros cresçam. Só que isso também não pode ser para mim uma desculpa, porque depois eu voltei a acreditar de novo. E Deus foi fazendo a obra. E hoje eu jogo a bola do ninja sem dó, né? Mas se eles não entenderem que a minha ausência é para que eles possam assumir, a igreja fica doente. E algumas ovelhas ficam dodói, o pastor ele não atende ninguém, o pastor. Não mesmo, disseram de apóstolo, que dia que você atende? Eu falei, nem um dia. Não, apóstolo, não estou entendendo. Eu falei, não, eu não atendo. Eu não atendo. Minha sala aqui atrás é só de passagem. Eu não tenho gabinete pastoral. Os pastores atendem. Eu só atendo os pastores. Mas eu não estou entendendo. Eu falei, não, mas então entenda. Deixa eu explicar mais uma vez. Porque é só as 7 palavras que a pessoa entendeu, né? Eu falei, deixa eu explicar de novo. Eu não atendo. E quando eu atendo, a parede é minha. Porque se a pessoa ficar na parede, ela fica muito tranquila, né? Então eu falo assim, por quê? Porque na verdade Deus chamou os pastores do ministério. Eles têm unção para curar áreas diferentes, eles estão prontos para romper. Eles durante a semana estão aqui ávidos para atender. E se eu um dia vier para cá, vai ficar todo mundo lambendo o beiço. E eu trabalhando o dia inteiro. Nem sei porque que eu entrei aí, né? Pode ajudar alguém, né? Mas enquanto a igreja está no número menor, continue sentando na beira do palco. Continue esperando as filas chegarem, porque você não pode começar onde a gente está terminando. Você tem que fazer o processo. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? Ou está escandalizado aí comigo? Pode ficar, não tem problema não. Eu jogo a bola do ninja do mesmo jeito. Então, mas eu demorei para entender, gente, porque eu queria controlar. Você está entendendo? Eu queria controlar. E controlando, um pastor cuida de 100 ovelhas. Isso é uma estatística antiga. Eu estou falando de 1900 e eu fui no congresso da CEPAL em 99. É um congresso de pastores e líderes do Brasil inteiro. A conclusão científica lá, emocional, que um pastor cuida de 100 ovelhas. Por isso que na Bíblia diz, eram 100 ovelhas, né? Por quê? Porque é o que eu consigo. Agora, se eu quero crescer, eu tenho que descentralizar o poder, para que outros comigo possam também vir mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Só que eu queria centralizar. E Deus falou, então tá legal para você. 100 para ela, 100 para você, média. A gente ficava 180, 170 e vamos seguindo. Então, querido, pastores são muito sozinhos na liderança. Não seja sozinho. Compartilhe não só as revelações, compartilhe também suas lutas. Compartilhe a tua unção. E dê-lhes autoridade, porque se você também não der-lhes autoridade e ficar ali o tempo todo monopolizando, você não tem resultado. Muitos pastores tentam evitar conflitos. Não evite conflitos. Pelo contrário, se adiante neles. Quando você percebe que tem uma coisa mal resolvida, já chama logo. Não espera tudo sucumbir, as coisas se perderem para você tomar uma decisão. Seja proativo. Quem se adianta, governa. Então governe sobre essas coisas. Pastores sempre têm muito trabalho. Líderes, né? Centraliza tudo. Perde a devoção espiritual. Porque você sempre tem uma desculpa. Eu não posso orar porque eu estou indo fazer uma visita. Eu não posso orar porque eu estou fazendo não sei o quê. Eu posso orar porque... E essa falta de devoção, essa falta de experiência com o Espírito Santo, ela te deixa seco. Porque uma palavra, querido, inteligente pode tocar a mente das pessoas, mas uma palavra ungida, ela muda a realidade das famílias. Então não é só ter uma inteligência, é você descobrir o que o Espírito Santo está fazendo naquele dia, o que o Espírito Santo quer mover na vida das pessoas. E aí a gente começa a perguntar por quê? Eu já fiz a pergunta, por que não cresce? Por que não rompe? Por que as coisas não dão certo? Eu não vim aqui te dar uma mágica, uma cartilha. Quem sou eu para ter isso? Mas as minhas percepções, elas já me ajudaram muito a sair do nível de 100 para 200, para 1.000, para 2.000, para 3.000. Eu percebo que eu tenho que liberar alguns limites para poder chegar aos outros níveis que Deus quer me levar. Então, pastores, líderes, perde a devoção, problemas familiares mal resolvidos,
conflitos no casamento que ficam sempre sendo adiado e adiado. Ah, não tem jeito, gente. Como é que você vai subir no altar brigado, o seu casamento destruído, teu casamento mal resolvido? Isso vai te roubar o fluir de Deus, sentimento de que falhou o tempo todo. Gente, como que pastor tem esse sentimento? Ele sai, não foi bom não, né? Acho que não foi legal, né? Acho que eu não dei direção. Confie em você, confie na unção que Deus colocou em você. Quando você tiver uma palavra para alguém, solidifica aquela palavra, libera a palavra e vai embora e descanse, que aquela semente vai frutificar. Não tenha um coração sempre naquele sentimento, meu Deus, nunca não deu certo. E uma das coisas terríveis, se comparam demais com outros pastores. Olha aqui para mim. Ninguém é comparado a você e você não se compare a ninguém. Quando Deus te visitou lá no ventre da tua mãe, antes do teu nascimento, Ele colocou as estradas no teu coração. Aquela ali é sua, não é de ninguém. Deus deu para você. A rota que você faz é sua. A família que você tem, linda, maravilhosa, é sua. A igreja que Deus lhe deu para apacentar é a melhor igreja desse mundo, é sua. Sabe, seja apaixonado pelo teu hoje, seja apaixonado pela sua conquista. Olhe para outros para se inspirar. Glória a Deus, eu gosto de me inspirar em alguns líderes. Hoje, por exemplo, é aniversário de um grande amigo meu, o pastor Lamartine Pozella. De manhã eu já gravei um vídeo, porque ele é uma das pessoas que mais me inspiram nessa terra. Porque não é questão da pregação, não é questão de um item, 2 itens, mas são coisas que me inspiram. É lindo você ter pessoas que te inspiram, mas não se compare a ninguém. Empreendedores, às vezes, por causa de atingir objetivos inatingíveis, eles são pessoas isoladas. E às vezes o estresse é muito grande sobre eles. A falta de certeza de futuro rouba deles a alegria. E só se realizam às vezes dentro daquele trabalho deles. E às vezes isso lhe causa enfermidades. Você sabe que o dom que nós temos de entender, de sentir as dores emocionais das pessoas se tornaram um problema. Esse dom maravilhoso que você tem aí, essa esponja linda que você tem aí, de você sentar com alguém e a pessoa sai da sua sala assim, eu estou até mais leve, e você, estou até mais pesado, né? A pessoa sai dali, vomitou tudo, e ela diz, não sei o que aconteceu, eu estou tão bem. Quando você fecha a porta, você fala, meu Deus, minha cabeça, minha mente, o que eu vou fazer para chegar em casa? E na verdade, esse é um dom maravilhoso, mas se torna um problema. Que às vezes a gente não consegue bipartir, não dá. Não tem como você sentar à mesa do almoço tirando esse pensamento, tirando essa sensação que você acabou de ter, acompanhando uma tragédia, algo triste. E nós vivemos o tempo todo nessa condição. E por isso que às vezes você tem que aprender a dizer não. Dizer o quê? Dizer o quê? Tem gente que tem até medo de falar não, porque ele acha que falar não é pecado, né? Falar não, não. Se eu não falar não, como eu disse a você, pessoas chegam e dizem, pô, você vai me... Eu falei, não, mas você vai... não posso, eu sou honesto, porque eu não tenho capacidade emocional para fazer tantas coisas e também talvez aquela. Então eu preciso saber os meus limites, mas eu também preciso saber que quando eu estou ouvindo alguém, quando eu estou tratando da causa de alguém, você tem que estar realmente muito bem resolvido na sua alma, para que você não se envolva emocionalmente. Olha aqui para mim, para que você não seja partidarista ao invés de bíblico. Você quer, mas eu acho, não, você não acha nada. O que a Bíblia acha? O que a gente quer, e fora quando você tem que ter cara de paisagem. Porque a pessoa está te contando uma coisa, ele olha para você e fala assim, porque eu matei. Você matou? Né? Você matou quem? Porque se você falar, meu Deus, que absurdo é esse, meu Deus do céu, não conta para mim não sei o quê. É um dos primeiros aulas de aconselhamento bíblico, né? Você tem que estar extremamente firme, independente da loucura que a pessoa está te contando. Está te contando um negócio assim, esdrúxulo, que você está com vontade de dar um soco na cara dele. Sim, só que você está dizendo, conta mais. Espera aí, mas como você se sentiu na hora? Por quê? Só que o grande problema não é o processo, o problema é como nós ficamos depois.
de receber tanto lixo que cai sempre sobre nós. Gente, a gente precisa resolver isso na nossa vida, porque não vai parar de vir gente com problemas, com situações, com injustiças, e que às vezes você leva para o púlpito, você amarga na hora da palavra, você sem querer ou querendo manda um recado para alguém. Pelo amor de Deus, nunca faça isso na tua vida. Esse é um dos erros básicos de um pregador. É aquele que prega para onde o olho está indo. Opa, lembrei de um negócio aqui. Opa, lembrei outro aqui. Opa, lembrei. Se atenha ao seu script e aquilo que o Espírito Santo está te falando. Não entre em causas de pessoas, porque você pode se comprometer e perder a sua autoridade. E você tornar uma igreja caseira, gente. Tem igreja que é caseira demais. O culto começa, você não sabe se é uma festa de aniversário dentro de casa ou se é um culto. Porque o fulano de tal está com a gente, e não sei o quê, e Jesus. E, gente, faz do culto um negócio extremamente caseiro. Seja bom no que você faz. Faz com excelência o que você faz. Não se estenda além do limite. Às vezes você está lembrando de uma coisa e começa a falar de uma coisa que tem nada a ver com a tua palavra, nada a ver com o culto. E é exatamente isso, porque nós recebemos muitas palavras. Eu não atendo, a não ser pastores. Mas tem exceções? Claro que tem. Mas atender antes de pregar, então, às vezes nem pastores. Porque quando eu atendo uma pessoa antes de pregar, gente, é um problema. Eu já cheguei a mostrar meu sermão para a pessoa e dizer assim: olha, desculpa aí, eu vou falar sobre isso hoje, tá? Não é nada a ver com você não, você está acabando de contar um negócio aqui, o Espírito Santo já me revelou antes. Então aquela pessoa, às vezes, ela podia muito bem, depois da palavra, ser apacentada, mas ela quer conversar antes. O que acontece? Você fica comprometido, porque a pessoa te conta situações que você quer falar na tua palavra e você se sente mal, porque parece que você está mandando um recado para alguém. Então, exatamente por conta disso, a gente tem que saber administrar. Paulo, ele falou que tinha um espinho na carne. Paulo falou que tinha o quê? Um espinho na carne, como se Deus dissesse: deixei para você se lembrar de quem realmente manda. É como se Deus deixasse: Paulo, você tem que saber quem manda aqui. Se você resolve todos os problemas das pessoas, você deixa de dar glória a Deus. Então você começa a perceber que Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne. Você sabe que líderes têm uma tendência muito maior a ter problemas emocionais com pessoas perto delas, dentro da própria família, amigos próximos, porque às vezes nós estamos tão proativos à frente e nos esquecemos do que estão à nossa volta. E não tem missão maior do que a sua própria casa. Não tem missão mais importante para você do que os seus próprios filhos. E muitas vezes nós damos atenção a muitos e esquecemos dos que estão de perto. Então, por que esses grandes prédios caem? Explosão. Cai por quê? Explosão. Acontece no nível organizacional, quando o principal que está envolvido em algum escândalo muito perigoso, machuca muita gente, começa às vezes com algo pequeno, como eu disse a você aqui, que vai crescendo. Às vezes o indivíduo já não tem culpa, já não sente mais, e se envolve em esquemas e de repente rui tudo. Por quê? Uma explosão. Você vê de repente um ministério, uma pessoa, uma família, um líder, um empresário, um CEO. É um negócio que não teve jeito, explodiu, acabou, perdeu, um escândalo. Mas qual é o grande problema? A explosão? Não, a implosão. Porque é quando você está segurando tanta coisa dentro de você, que tem que segurar o título, tem que segurar a posição. Então você tem que pedir licença ao teu título, pedir licença à tua posição, e lembrar que você é pai, que você é mãe, que você é marido, que você é amigo, e que você é a pessoa, e que às vezes por conta de segurar uma posição, você está implodindo por dentro. Um prédio muito grande, querido, sabe o que eles fazem? Eles implodem, porque é melhor do que uma explosão, por causa do tamanho do barulho, do problema que acontece. Implode, ele cai, você fala assim, mas como foi? Cai, porque calculadamente os explosivos são colocados por dentro, nas colunas principais, nos lugares todo arquitetado. De repente quando explode ele cai inteiro, e você fala, como? Uma implosão. Só que o problema são as pequenas implosões, aquelas que você diz tem nada a ver, está tudo bem, eu estou de pé ainda. Só que são várias implosões. Em uma demolição,
Se um explosivo em pequenas quantidades vai sendo detonado, assim muitas pessoas estão vivendo. Só que tem um que você diz assim, esse aqui é o mais fácil. São marretadas. São o quê? Marretadas. Ah, parece que não tem nada acontecendo. Você pensa que está tudo bem, porque do tamanho que você é, uma marretada não é nada. Você pegar um prédio enorme e alguém pega uma marreta e bate essa marreta numa parede, não faz diferença nenhuma. Mas é exatamente aí que os grandes prédios e líderes têm caído. Marretadas constantes, todo dia, todo dia. E às vezes na mesma área, na mesma situação. Aí você está dizendo, meu Deus, mas está tudo bem, eu sou muito grande, eu sei suportar isso, está tudo bem. Mas aí que você tem que entender que são perigosos, porque é imperceptível diante do tamanho que você é. Mas quando cai, vai perceber o que foi? Marretadas, não teve explosão, não teve implosão, mas foi simplesmente uma situação mal resolvida. Agora é claro que um terremoto. Só que terremoto dura segundos. Terremoto dura às vezes minutos, no máximo. Só que a pandemia durou mais de 2 anos. E não tem terremoto pior do que esse. E a grande questão é como ter uma condição emocional para depois de tudo isso que as pessoas estão vivendo, igreja, você líder, você ter uma posição firme para sustentar o abalo dos casamentos, os abalos familiares, os abalos financeiros. Deus quer manter você à prova de terremotos, para que você seja esse porto seguro para tantos que estão buscando hoje em nossas igrejas um lugar seguro para eles se apegar. E é por isso que você precisa ter o seu discurso, a sua clareza, a sua crença resolvida. É por isso que você tem que amarrar as pontas soltas da tua vida, cingir o vosso entendimento, para que você esteja pronto para responder às angústias que as pessoas estão vivendo. Quem está aí, diga amém em nome de Jesus. Agora, qual é o nosso desafio? Manter o discurso no meio das explosões, implosões, marretadas e terremotos. Pastores e pastoras, líderes, você que lidera uma empresa, você é um campeão. Porque as pessoas olham para você e sempre achando que tudo vai bem. Porque você chega dizendo shalom, graça e paz, que dia maravilhoso. E aqui dentro está explodindo, implodindo, marretada, terremoto. E você está ali seguro. Apóstolo, o senhor disse que eu tenho que expor. Não no púlpito, não para as pessoas que não têm clareza, mas você ter alguém que você possa diminuir esse impacto. Quando você tem amigos, o impacto que você recebe aqui, ele vai se diluir na mesa, porque você vai estar com outras pessoas que vão diluir com você. Quando você não tem amigos, quando você não tem pessoas que podem diluir, ou no seu casamento, pessoas que vão receber o impacto junto com você, você não suporta. Então esse desafio. Agora, como lidar com as emoções? Eu sei que a minha mensagem hoje ela é atípica, ela está em outro caminho, mas eu escolhi esse tema. Eu escolhi estudar sobre isso para ensinar vocês. Atípico, eu dizia até para a apóstola hoje, ontem, eu falei, olha, é interessante porque minhas mensagens estão em outros padrões, mas Deus me desafiou a falar sobre esse tema. E quando Deus me dá um desafio desse, eu compreendo que existe uma necessidade no ambiente, existe uma busca por isso. Por isso a minha oração é que esses itens, eles não sejam só conceitos para você decorar, mas sejam um despertamento que o Espírito Santo esteja fazendo aqui conosco, para que você daqui para frente, você possa sair desse discipulado de hoje, a gente vai no próximo, já metade do ano, você chegar aqui e dizer, eu estou pronto para os desafios que estão à minha frente, para fazer uma leitura honesta sobre a minha realidade e tomar decisões importantes. Como lidar com as emoções? Ninguém acha que uma pessoa sendo emotiva é um elogio. Pessoa emotiva demais a gente acha que é fraqueza. E na verdade não é fraqueza. A pessoa emotiva é uma coisa boa, sensitiva, que percebe, que vive presente no presente. A Bíblia fala sobre renovar a mente, levar cativa a sua mente. O Deus desse século cegou o entendimento. Então a Bíblia vai falando sobre mente, sobre essa sensibilidade. Mas na verdade,
você tem que se preocupar muito com as suas emoções. Por quê? Você tem que identificar como as coisas estão impactando a sua vida e não exatamente como você está reagindo. A saúde mental, querido, é estar pronto para o impacto. Eu volto a dizer para você, nós temos uma capacidade extraordinária de pegar escombros e transformar numa construção. Nós temos uma fortaleza para fazer da nossa vida histórias que seriam para derrubar, elas hoje te levantaram. Mas o que Deus quer te preparar não é para depois do que quebrou. Deus quer te preparar para não quebrar, para que você fique de pé, crescer sem quebrar. Porque eu cresci muito, mas perdi muito. Eu terminei minha maratona, só que está todo mundo arrebentado. Ser vencedor, querido, é fantástico. Você pode vencer. Agora, quando você realmente consegue vencer sem perdas, aí sim você celebra. Porque às vezes você vence, mas muita gente machucada, muita gente doente. Eu já vi pessoas fazerem grandes realizações, no final tem que fazer cura interior em todo mundo. Você faz um evento na tua igreja, lindo, músicos, dança, tal, todo mundo no seu devido posto. Só que quando terminou o evento, você viu que está um poço de doença, de pessoas que para chegar naquele evento acontecer, se machucaram, se iraram, elas fizeram coisas terríveis, e na hora do vamos ver estava tudo maravilhoso. Eu disse, eu não quero isso, eu quero que as coisas aconteçam, e que no processo as pessoas sejam curadas. Então você precisa compreender que essa saúde mental não é fazer com os escombros, mas é fazer antes, saber suportar. A verdade é que a gente tenta bloquear nossas emoções quando a gente vai entrar na presença de Deus. Não bloqueie as suas emoções quando você está entrando na sala de oração. Não bloqueie as suas emoções quando você está entrando numa igreja, na presença de Deus. Porque é o lugar onde Deus vai te curar, é o lugar onde as coisas vão acontecer. Volto a dizer, a gente quer ser tão grande, tão especial, que a nossa ideia é que a gente quer ser poderoso sem ter dor. Ser poderoso sem ter dor. Jesus foi poderoso porque ele sentiu as dores e ele venceu sobre elas. Então não tente ser poderoso, está tudo bem, está tudo jóia, está tudo tranquilo. Está um frio desgraçado, você não levou a tua blusa, mas está frio, está 11 abaixo de zero. Aí você, não, está tranquilo, você está só com a camisa, está tranquilo, estou nem sentindo nada. Pelo amor de Deus, existem momentos que você está sentindo dor, e você é poderoso por causa disso, porque mesmo com a dor, você não parou de fazer o que tinha que fazer. A questão não é sentir dor, é permitido ter dor. Você só não pode ser guiado por ela, mas é permitido, porque senão você vai ruir em algum momento. Em algum momento o prédio vai cair, em algum momento tudo vai se perder. Mas eu tenho que ser forte lá em casa, posso, porque lá em casa assim eu seguro tudo, é o que vem tudo sobre mim, tal. Uma hora você vai cair, uma hora você vai ruir. E talvez as pessoas que você está suportando não vão suportar você. Elas não vão suportar a dor e a ambiência que você vai viver. Então não tente ser poderoso sem dor. Enquanto você está esperando o milagre, vai buscando ajuda. Enquanto você está esperando o milagre, vai buscando ajuda. Quantas vezes Deus foi me curando no meio do processo, em situações, como eu disse, emocionais, de ouvir tanta gente, de não ter aonde... meu Deus, eu estou cheio aqui, não consigo ter alguém para liberar essa angústia da minha alma. Quantas vezes já ministrei sem que isso atrapalhasse a minha palavra, mas no processo eu estou buscando ajuda. Enquanto você faz, vai buscando ajuda. Pega aquele trauma de 5 anos atrás, coloca ele na sua frente e lembre-se, o sangue do Cordeiro está sobre ele. Coloca sobre os traumas da sua vida, sobre as situações que você viveu. Agora, qual é a responsabilidade de um líder? É de construir uma estrutura emocional forte, para que ele não caia por conta de uma fragilidade. O líder precisa saber disso, construir uma mentalidade emocional forte. O apóstolo Paulo disse o que mais? O que eu quero, eu não faço. Paulo não estava falando de uma coisa tão grande, pesada. Ele estava lutando com algo interno. Não era uma luta, é uma coisa interna. Então quando ele era perseguidor,
ele perseguiu os cristãos, ele não quebrou lei nenhuma. Paulo era um homem que seguiu as leis, aquilo que ele acreditava. Então, na verdade, o apóstolo Paulo lhe diz uma coisa muito forte em 2 Coríntios 12, 9. Ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O original diz o seguinte: para que eu me torne uma casa de poder. Vão juntos? Para que eu me torne uma casa de poder. De poder. Ele está dizendo, para que repouse o poder em mim, para que eu me torne uma casa do poder de Deus. Então o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele conseguiu perceber que a fraqueza dele dava a ele duas chances. Você já deve ter ouvido isso: ser uma casa de misericórdia ou ser uma casa de poder. Ser uma Betesda, que é a casa de misericórdia, onde todo mundo tem pena de mim, mas ninguém aqui é digno de pena. Não importa a história que você tenha vivido, ninguém aqui é digno de pena. Você pode fazer como Paulo: Senhor, que as fraquezas, as lutas, as perseguições faça de mim uma casa de poder, e a tua graça vai bastar sobre a minha vida. Eu já te falei da dinâmica do menos é mais. Se eu já falei, quem nunca ouviu, lembra disso? O que é menos é mais? A gente usa isso na arquitetura, não é? A gente usa isso na moda, usa-se isso na comida, né? Vai fazer uma comida, menos é mais, não bote um monte de tempero. Usa-se também na música. Os músicos estão aqui tocando, eles estão aqui executando. Você ouviu, meu Deus, aquela guitarra tá alta demais. Você chega ali atrás para o técnico de som e fala assim: meu amigo, a gente não está ouvindo a voz do pessoal, a gente não está ouvindo o violão, então aumenta a bateria, aumenta a voz do pessoal, que a gente vai precisar ouvir a voz do pessoal. Você sabe que ele não vai fazer isso, né? Porque ele é profissional. Ele vai pegar a guitarra, se ele perceber que você está certo, e vai baixar a guitarra. Aí você fala: valeu, hein? Subiu o vocal todinho agora, hein? A tua sensação é que a voz subiu, mas na verdade foi a guitarra que abaixou. Só que a tua sensação é que a voz subiu. A graça de Deus basta, ela está aqui, ó. O volume dela nunca aumenta nem diminui, está aqui, ó. Só que nós, com nossos questionamentos, tipo aquele, né? Deus sabe que eu sou assim, eu brigo com Deus. Deus falou, olha, Ele vai dar a resposta para mim até amanhã. Você trata Deus assim, então pare, porque Deus não é tratado dessa forma. Mas Deus me conhece, sabe meu coração, eu questiono mesmo, então pare de questionar Deus. Você está aqui, ó, demais, você está com muito barulho, tem muita atividade dentro de você, tem muito movimento dentro de você, muita pergunta. Mas por que morre não sei o quê? Por que não sei o quê? Irmão, quando chegar no céu você pergunta. Tem coisas que a gente se deu o direito de questionar. Deus não, Ele não vai se explicar, Deus se revela, já falei. Deus não se explica, Deus se revela. Ele se revela, não se explica não, gente. Deus vai me explicar que meu filho está doente, vai esperando. Desculpe aqui, pode parecer frio o que eu estou falando, mas vai esperando. Deus nunca vai explicar nada para você, nunca. Só que a gente está aqui, a graça está aqui. Deus, estou passando um problema tão grande esses dias, aumenta a tua graça. Olha para ver se ela aumenta. Nem 1 milímetro. Porque ela já basta, ela já está definida, o som, o barulho dela, tudo está definido, não tem o que mexer nela. Ela é tudo o que você precisa, você não precisa de mais graça, não precisa de mais nada. Só que você de repente teve uma sensação. Por que você teve a sensação? Porque aqui em cima, aquele questionamento, aquela briga toda, aquela empáfia, aquele negócio, eu estou com Deus há muito tempo, Ele sabe que eu sou diferente. Se você se sente assim, tá bom, mas você não é diferente de ninguém. Deus me ama mais que todo mundo. Se você se sente bem assim também, mas Deus não te ama mais que todo mundo, gente. Que doideira, né? Que isso tem umas teologias engraçadas, né? Mas se você se sente assim, legal. Só que quando você resolve isso na tua alma, a graça está aqui, tá, querido? Se eu aumenta a graça, não, baixa a tua bola. Você que tem que se colocar no teu lugar. Aí você começou a dizer: Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Se o Senhor curar, Tu é Deus. Se não curar, Tu é Deus também. Se essa porta abrir, Tu é Deus. Se não abrir, também Tu é Deus.
Se você começa a falar: Deus, olha, eu estou triste, mas eu quero que o Senhor saiba o seguinte: o Senhor continua sendo Deus da minha vida. Olha, eu estou de luto, mas o Senhor continua sendo o meu Senhor. Sabe o que vai acontecer? Pode ser mais alto. Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer assim: meu Deus, Deus aumentou a graça dele na minha vida essa semana. Olha, eu sou o queridinho de Deus. Não é, querido. É que você que se colocou no teu lugar. Aí a graça dele fez isso, olha. Só que ela nunca saiu do lugar. Quem saiu foi você. Menos é mais. Se você entender isso, os prédios não vão ruir. Os prédios continuarão de pé. Porque a base não vai ser mexida. E a tua vida será sustentada pela graça de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Menos é mais. Então o que você se tornou? Paulo disse: casa de poder. O que era para te derrubar te fez crescer. O que era para te arrebentar te prosperou. Então aqui você descobre que quando ele fala do espinho na carne, ele falava de algo dentro que afetava o corpo dele. Tem pessoas que o seu corpo caído está lutando contra a sua mente que está de pé. A sua mente está de pé e o corpo está caído. E a hora que você precisa liberar palavras. Sabe aquele salmista: por que estás abatido, ó minha alma? Ele está pregando para quem? Para ele mesmo. Ele está dizendo para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Sabe alguém pregando? Imagina achar que você é louco. Você está assim no carro: espera em Deus, cara, pois ainda se louvarei o nome do Senhor. Você está lá sozinho, fica firme aí, cara. Quem está batido? O salmista pregou para ele mesmo e funcionou? Funcionou, porque ele estava firme na mente, mas estava caído no corpo. E ele está dizendo para a alma dele: levanta, levanta, porque as minhas convicções é que eu estou de pé, e você também vai ficar de pé. A minha certeza é que Deus vai abençoar. Agora, eu preciso acreditar numa coisa importante. Como se constrói um prédio à prova de terremotos? Eu termino com isso. Eu quero ler para você, querido, trazer para você o entendimento. Você sabe que Tiago, capítulo 3, versículo 7, no versículo 7 e 8, diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, o que mesmo? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de quê? Veneno mortífero. Você sabe que quando fala sobre esse mal incontido, sobre a língua, quando se fala sobre fofoca, fala sobre algo podre, sobre algo que é mal cheiroso, sobre algo que não é desejado, sobre como se fosse um lixo. O que a Bíblia ensina é que se nós enxergássemos aquilo que nós falamos, a gente não falaria muitas coisas. Porque se a gente pudesse ver o que está falando, a gente ia parar nosso assunto várias vezes durante o dia. Porque, por exemplo, uma fofoca, ela é vista diante de Deus como lixo, como um corpo que está 10, 20 dias fedendo, e exatamente essa sensação que é quando você fala algo que é como um veneno mortífero. Só por que eu falo sobre esse tema, se meu tema é sobre construir prédios à prova de terremotos? É porque se eu olhar com você, Marcos capítulo 5, versículo 4, preste atenção, por favor. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Por que aqui está falando que a língua, por exemplo, é capaz, porém, nenhum dos homens pode domar a língua? Por que esse texto que eu li, solto, que fala sobre o gadareno, fala sobre quem? Aquele homem endemoniado com uma legião de demônios, que o texto fala que ninguém conseguia subjugá-lo, domá-lo, dominá-lo.
A mesma palavra grega que Tiago usou para domar a língua é a mesma palavra grega que foi utilizada por Marcos quando ele disse que aquele endemoniado gadareno, olhe bem, que comia defunto, lembra? Que ficava no cemitério, sujo, botava a roupa nele e rasgava, colocava, prendia, ele quebrava, ele vivia no meio do lixo comendo coisa podre. Aí você percebe que o mesmo termo que Tiago usa dizendo que a tua língua, homem algum pode domá-la, o mesmo texto está dizendo, ninguém conseguia domar o gadareno. É porque na verdade, pode achar um exagero, mas todos nós temos um gadareno dentro da nossa boca. A grande questão é que tem um gadareno antes de Jesus e o gadareno depois de Jesus. Depois de Jesus ele está lavadinho, cheirosinho, sentado aos pés de Jesus e queria inclusive andar com Jesus, virou um missionário, lembra? Virou um missionário. Mas o antes de Jesus, no cemitério, comendo coisa podre e ninguém conseguia dominá-lo. A língua, homem nenhum domina, mas o Espírito Santo domina. O gadareno, ninguém podia dominá-lo, mas Jesus dominou. Então fica uma esperança para nós de que o texto está falando algo que é verdadeiro, mas eu sei que baseado no Espírito, debaixo do poder do Espírito Santo, eu vou dominar minha língua. Só que se você quer ter um prédio que está à prova de terremotos, aprenda uma coisa ou mais uma, domine essa língua. Esse gadareno está dentro de você aí, esse gadareno que ninguém domina, ninguém prende, que só libera coisa podre. E saiba que se o Espírito Santo vier sobre você, você vai ter esse gadareno pós a libertação, que está ali limpo, que é um missionário, que agora vai falar coisas do reino. Deus te deu uma língua para libertar pessoas, para curar as pessoas. E aí vem aquela pergunta assim, não sei porquê, não sei o que acontece essas coisas, tua língua. Não sei porque meu filho, ele odeia ir na igreja, nem sempre, mas às vezes, tua língua. Porque você falou coisas de líderes dentro da sua casa, na sua própria mesa, e você está fazendo perguntas, por que está acontecendo coisas na sua vida? Você acabou de glorificar a Deus no culto e saiu no carro falando coisas absurdas, que se você pudesse enxergar o que você fala, teu carro estava podre, só que você não enxerga. Só que no mundo espiritual, os demônios enxergam. Nenhuma palavra volta vazia. A de bênção o anjo pega, a de maldição o demônio pega. Então tudo é aproveitado no reino espiritual. A decisão é que fazer com esse gadareno dentro de você. Se você quer ser alguém que consegue suportar terremotos, seja uma fundação flexível. Seja uma fundação o quê? Flexível. Flexibilidade na engenharia é como a estrutura responde a interferências externas. Isso é flexibilidade. O que aconteceu fora não vai me abalar, porque eu tenho flexibilidade. A incerteza ela provoca esse tipo de abalo. A maioria dos prédios que são flexíveis, eles são construídos em uma firme fundação. É interessante porque algumas colunas conseguem se elevar na hora do terremoto. Tem prédios assim no Japão, que na hora que vem um terremoto, a coluna se eleva e são entrelaçadas, e elas conseguem se balançar sem derrubar o prédio. Só que muitos líderes são completamente inflexíveis. Uma característica da flexibilidade é uma pessoa empática à causa das outras pessoas, se envolve na causa de alguém. Sabe o que a gente acha, às vezes? Que todas as pessoas que não são parecidas com a gente vão cair em algum momento. A gente tem uma sensação de que quem não é parecido com a gente vai dar errado alguma coisa, que pensa diferente de você, alguma coisa não vai dar certo. Seja flexível. No ministério você vai lidar com tantas situações. Você precisa ser apto para absorver impacto. Fale comigo, pronto para o impacto. Como eu vou fazer isso? Eu já lhe disse, são estruturas entrelaçadas. Quando você tem amigos, quando você tem cobertura espiritual, quando você tem um ambiente para você ser curado, o impacto que bateu em você, ele se dilui ao redor de todos que estão à sua volta. Sozinho você não consegue. Você tem que ter materiais resistentes, porque material que consegue tolerar quantidade de energia negativa, material que dilata e não quebra.
É interessante que existem algumas estruturas que eles usam certos materiais que eles dilatam, mas eles não quebram, porque eles estão prontos para poder manter essas estruturas ainda de pé. Deus quer fazer de você uma pessoa flexível. Deus quer te dar materiais resistentes. Você pode ler muitos livros, você pode fazer muitas coisas, mas não tem nada mais resistente do que a palavra. É a palavra, é você todo dia ali na palavra, é você buscar resposta para você todos os dias. Nós não temos outro campo, outra fonte, outro caminho a não ser na palavra de Deus. E saber, por último, querido, que o principal produto do regozijo é o alívio. Você sabe que existem coisas que nós não valorizamos até perder. Existem situações que nós não percebemos a alegria de viver até você passar por que passou na sua vida. Eu não sei se alguém aqui já aconteceu com você ou aconteceu comigo e a Silvia. Nós temos 4 filhos. Em algum momento, você que tem filho, você perdeu o teu filho em algum lugar cheio de gente, que em alguns minutos você não achou teu filho. Alguém passou por isso já? Deus do céu, eu já. E a gente estava lembrando esses dias que não foi só com um não. Acho que 3 dos 4 já passamos por isso já. Um deles foi na praia. Meu Deus do céu, deve ter durado uns 3 minutos, 4 minutos, sei lá. Não deve ter sido muito tempo, mas foi uma eternidade. Quando a gente achou o Ian, a gente deu um abraço. Depois queria dar uma coça, né? Mas o alívio de você, poxa, alguém está do teu lado, você está acostumado, mas a dor, ela provoca alívio. É exatamente esse alívio que você começa a perceber a vida de outra forma. Existe uma perspectiva que você precisa orar por ela hoje, que é a questão de colocar em ordem as prioridades. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas são? Jesus explica no Sermão do Monte. Ele diz: olha, se eu alimento os pássaros que não trabalham e não plantam e têm o seu alimento, se eu alimento os lírios do campo, ou seja, eu visto eles, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, por que você se preocupa com a tua vestimenta, com o que você come, com aquilo que você bebe? Ele diz, sabe o que? No versículo anterior, ele fala que os ímpios, versículo 32, pois os gentios é que procuram todas estas coisas. Sabe o que ele está dizendo? Que os gentios trabalham para comer, trabalham para vestir, trabalham ansiosos pelo dia de amanhã, mas aqueles que são meus filhos buscam o reino e eu acrescento todas as coisas. Os gentios, eles procuram as coisas, você não, você busca o reino e Deus acrescenta as coisas. Então, quando eu tenho a convicção de que eu sou sustentado pelo Senhor, Deus primeiro, se Deus é primeiro, tudo que vier em cima é sustentável. Agora, se as minhas ansiedades e as minhas preocupações vêm primeiro, qualquer nível de peso que vier, eu não vou suportar. É básico, mas eu quero orar por isso sobre a tua vida, porque às vezes nós estamos colocando a ansiedade em primeiro plano, a preocupação em primeiro plano. Jesus disse: você não está vendo o que eu fiz da natureza? Se com a natureza eu sustento, imagina o que eu faço com os meus filhos. Os ímpios, os gentios, eles estão atrás das coisas, mas você está buscando o meu reino. Aqui está uma diferença absurda entre aqueles que permanecem de pé e aqueles que ruem no meio dos terremotos. Deus hoje, Ele quer trazer prioridade na tua vida, sobre aquilo que realmente importa, que é o reino de Deus sobre a nossa vida. Hoje, Deus nos dá um batismo, a prova de terremotos. Se você recebe essa palavra, fique de pé. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Se você recebe, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. O texto, ele diz uma seguinte frase, logo após Jesus dizer: olha, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o quê? Os ímpios buscam todas as coisas, você busca o meu reino. Só que depois,
ele fala: deixe cada dia os seus caprichos, seus afazeres, e diz assim: basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. O nosso problema, querido, é que a gente quer viver o amanhã. A gente quer viver, eu estava falando com a igreja domingo sobre isso, a gente quer pegar uma mala de uma semana de roupa e colocar na mochila que cabe um dia. E a gente quer enfiar tudo ali. O recipiente é o mesmo. E o estresse vem, não porque Deus não é com você, mas é porque você está sofrendo pelo amanhã, ansiedade pelo que vai acontecer. Mas eu aposto, quem se adianta governa, mas não para isso. Viva presente no presente. Curta cada momento da sua vida, inclusive os problemas do hoje. Porque você vai terminar hoje, mais uma vez, Deus vai te dar vitória sobre todos eles. Mas por que Deus não me dá a resposta do amanhã hoje? Porque ainda é hoje. Porque quando chegar amanhã, a resposta de Deus já está te esperando. Mas como que eu sei se amanhã será bom? É só você cumprir bem o hoje, porque amanhã é resultado da semeadura do hoje. A grande questão é que nós ficamos obcecados pelo futuro. A única coisa que você tem que ter do futuro é sobre a volta de Jesus. Aí sim. Mas sobre a tua vida, querido, Ele está dizendo: eu cuido dos pássaros, eu cuido dos lírios do campo, eu cuido de você. Antes de você ter uma pergunta, eu já tenho a resposta para você. Antes de chegar a necessidade, eu já tenho a provisão para você. Só que a gente fica ansioso, os prédios estão ruindo, com excesso de futuro. Não é porque você tem um problema hoje, porque o de hoje Deus já está dizendo: eu estou te abençoando. Mas eu estou pensando daqui um mês, apóstolo, estou pensando no final do ano, estou pensando como vão ser as coisas quando acabar o contrato, quando tal coisa acontecer. Quando chegar, Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades, há de mover sobre cada uma das áreas da sua vida. Então não carregue peso do amanhã hoje. Não leve um excesso de bagagem daquilo que você não está precisando para agora, só pela ansiedade da necessidade. Eu quero orar por você, querido. Nós vamos adorar o Senhor e depois eu quero orar por você, para que essa manhã faça diferença, para que essa palavra possa ter um eco sobre a tua vida, liderança, sobre teus discípulos, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você se expõe a uma palavra como essa e Deus lhe dá a oportunidade de você ser quem você é e de fato, na tua humanidade, clamar: a Deus, me sustenta em meio aos terremotos, às marretadas, às explosões, às implosões que acontecem. Clame ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Na condição que você está, muitas pessoas, elas se espelham em você. Isso não se torna um peso, mas a tua vida é uma inspiração para muita gente. Por isso hoje Deus quer te levantar. Deus quer que você permaneça, que você tenha resultados, que a tua igreja, o ministério, a tua empresa, que o que você lidera possa romper em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero chamar a apóstolo aqui de novo para orar comigo hoje, porque eu sei que é uma área, aliás, acho que ela está ali ocupada, é uma área muito forte, nessa área emocional. Muitas vezes quando ela está ministrando aqui na igreja, é uma área que Deus usa muito. E eu senti de pedir para ela orar, porque muitos pastores, pastoras que estão aqui me ouvindo, enquanto eu falo, às vezes tem coisas que são peculiares, né? Mas o Espírito Santo, de alguma maneira, você queria orar, né? Então Deus testificou hoje aqui com a gente. Testificou. Muita gente, Silvia, a gente sabe disso, são 33 anos de casados, 33 anos de pastorado, né? E a gente já viu tanta gente promissora simplesmente sumiu, né? O ministério, família, e a gente fica assim: meu Deus. Aí vem aquela sensação, né? De repente. Foi de repente. Não é de repente, é porque na hora que podia gritar não gritou, na hora que podia perceber não percebeu. E momentos como esse, às vezes no altar, numa decisão voltando para casa,
numa postura que você toma, você vai evitar tragédias que podem envolver a vida de muita gente. Porque a tua vida, acredite que eu estou lhe falando, ela é uma inspiração para muita gente. E não é porque você não tem dor, é por causa da tua dor e da maneira que você permanece firme. Isso inspira as pessoas. Mas tem aquela hora que a gente tem que abrir, você tem que pedir ajuda. E nada e ninguém melhor do que o Espírito Santo, que é o nosso socorro, é o nosso salva-vidas, é aquele que se move quando a gente precisa muito dele. Então, quando o apóstolo orar, querido, pede a Deus para ele trazer, sabe, a memória, o que precisa ser hoje tirado, arrancado, liberto em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos, querido Pai. Na tua presença, Senhor, não precisamos ser maiores do que nada, nem maiores do que ninguém. Senhor, quantas pessoas olham para nós e nos veem como pessoas tão fortes, inabaláveis, capazes de enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância, às vezes até mesmo sem demonstrar sentimentos ou anulando os sentimentos. Mas, Pai, na tua presença, o Senhor nos olha, o Senhor nos vê e o Senhor nos encontra na nossa vulnerabilidade. O Senhor nos encontra muitas vezes no nosso esgotamento, no nosso cansaço, na tristeza, Senhor, às vezes na decepção, na angústia, num sentimento muitas vezes de impotência diante de algo, Senhor, maior do que nós. Ah, Senhor, não nos deixe, Pai, sermos completamente absorvidos pelos sentimentos. Cura-nos, ó Deus, levanta-nos, Senhor. Pai, olha agora, toca agora, Senhor, nos fundamentos. Senhor, enquanto essa palavra era ministrada, o Senhor me mostrava quantas pessoas e até mesmo famílias pastorais que estão em seus fundamentos completamente abalados, estão em seus fundamentos completamente, Senhor, feridos, machucados, cansados. Mas o Senhor é aquele que nos põe em pé. O Senhor é aquele, Pai, que nos faz forte, porque a tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado, ao esgotado. O Senhor é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor é aquele que estanca toda a hemorragia da nossa alma. O Senhor é aquele que nos apruma, Senhor, quando nós nos sentimos o peso das pessoas, Senhor, nos sobrecarregando, quando nos sentimos muitas vezes deformados pelas lutas e pelas adversidades e pelas causas. Ah, Senhor, Tu és aquele que nos apruma, Tu és aquele que nos levanta, Tu és aquele que nos fortalece. E a Tua palavra nessa manhã, Senhor, nos põe em pé. A Tua palavra nessa manhã, Senhor, nos cura no mais profundo das nossas feridas. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que passaremos por dias maus, dias de aflição, mas o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita e nos permite, nos capacita, Deus, a passarmos pelo vale, a passarmos pelo deserto, a passarmos pelo dia mau, a enfrentarmos, ó Deus, as adversidades. E nenhuma delas, Senhor, são maiores do que o Senhor que nos sustenta, do que o Senhor que nos chamou, do que o Senhor que nos comissionou. Pai, renova-nos nesta manhã, fortaleça-nos nessa manhã, fortaleça as nossas mãos, os nossos joelhos, ó Deus, os nossos pés cansados e feridos. Toca nos nossos pés, Senhor, cura as chagas, cura, Senhor, os joelhos cansados muitas vezes de tanto orar e clamar. Cura, Senhor, as nossas mentes, cura, Senhor, o nosso coração das palavras que vem como aguilhão muitas vezes e fere, e machuca, e quebra, Senhor. Ah, Deus, recebemos a Tua palavra nesta manhã,
recebemos a tua cura. Espírito Santo, derrama da tua cura, derrama do teu poder, do teu óleo que toca nos lugares mais secretos da nossa vida. Derrama o teu óleo nos lugares mais secretos, nos lugares mais machucados, nos lugares mais vulneráveis, aqueles que ninguém encontra, mas o Senhor, Espírito Santo, encontra. Somos teus, foi o Senhor quem nos chamou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não queremos ser mais um, mas queremos ser a menina dos teus olhos. Queremos ser os teus filhos queridos. Queremos, Senhor, te amar em todo tempo. No dia mau, no dia da alegria, temos uma aliança contigo. No dia da dor, temos uma aliança contigo. No dia da tristeza, temos uma aliança contigo. No dia da guerra, temos uma aliança contigo. No dia do desânimo, temos uma aliança contigo. No dia da prova temos uma aliança contigo. No dia da tribulação temos uma aliança contigo. A nossa aliança, Senhor, é no deserto. A nossa aliança, Senhor, é diante da tribulação, é diante do Golias. Senhor, onde quer que estejamos, por onde quer que passemos, temos uma aliança. Eis-me aqui, Senhor, nessa parte da aliança. Chamamos Jesus. Aleluia. Chamamos Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.